E aí, tudo bem com vocês? Eu sou André Vasconcelos, professor de Educação Física, pronto para abordar a cidadania como instrumento abordado na aula de Educação Física. Na Educação Física, cidadania, professor. Foca na tela que você vai entender agora. Let's go! Práticas corporais e cidadania. As práticas corporais são essenciais para a construção da cidadania, pois promovem a saúde, fortalecem o vínculo social. Já paramos por aí? Só porque eu quero que você entenda. A partir do momento em que a gente faz uma abordagem acerca da saúde aqui, como esse instrumento da formação e construção, estímulo social, a gente já está fazendo uma abordagem na perspectiva cidadã. Cidadã essa que a gente vai entender, cidadania essa que a gente vai entender agora dentro do contexto da educação física, mas sabendo de forma antecipada que a saúde é um dos conteúdos abordados na aula de educação física, a gente já tem isso como um instrumento para desenvolvimento da prática da cidadania. Isso mesmo. Então vamos avançar aqui, ó. Através da atividade física, os indivíduos se tornam mais engajados em suas comunidades, contribuindo para o ambiente social mais ativo e participativo. Então aqui a gente falou aqui no aspecto da atividade física e dessa contribuição com a comunidade dentro desse ambiente social. Então pensem assim, vamos organizar os pensamentos. Tenho minha comunidade, dentro dessa minha comunidade a gente está direcionando, estimulando, praticando atividade física. Qual é o propósito apenas? Apenas a interação. O que acontece com a interação? Se fortalecem laços. Com o fortalecimento dos laços, a sociedade fica mais o quê? Fortalecida, engajada. A partir do momento em que você também desenvolve atividade física, você está tendo um cuidado com a saúde. Saúde essa que é instrumentalizada, organizada para garantir manutenção da vida. Então você está o quê? Sempre contribuindo com a construção de uma sociedade mais forte. Ok? Começaram a entender como é que isso vai se correlacionando. Se não, avança na tela que você vai entender ainda mais, porque aqui a gente já vai jogar uma problemática. Dilema social aqui, ó. Todo brasileiro tem direito à moradia. Agora lê aquele pedaço bonito que fala sobre comida, saúde. Aqui isso é uma charge do Miguel Paiva, que quer fazer uma reflexão para você. Vamos pensar. São oportunizados, ofertados e garantidos em lei. Lei onde? Essa daqui, ó, bonitinha, Constituição, que fala lá que todo cidadão tem direito à saúde, a lazer, a esporte, à educação. Só que quando você tem um olhar mais amplo e faz uma análise da sociedade, nem todas as pessoas têm acesso a essa saúde, nem todas as pessoas acessam a educação. Então, é nessa premissa em que a gente entende que temos direitos garantidos em lei, mas de forma positivada. O que isso significa? Está escrito. Mas como é que isso se efetiva? Como é que isso concretiza de fato na realidade aqui? Então é entender que todos temos direitos, mas o acesso a ele nem sempre é garantido. E nós, como cidadãos, devemos refletir e buscar de forma efetiva acessá-lo, garantir o acesso, garantir a execução do que é proposto em lei. Então, quando a gente faz essa reflexão de entender, de analisar, de buscar fazer com que você consiga minimamente acessar, ter um olhar mais amplo, pensando no coletivo, pensando no social, pensando na função social. Isso, como se eu fosse organizar aqui, seria direitos de segunda geração, que é o direito coletivo, em que o Estado vem lá como uma forma de garantidor de tudo aquilo que é oportunizado, saúde, o lazer, o esporte, a educação. Então isso pensando num coletivo para todo mundo acessar. E o Estado tem que vir e cumprir. E aqui, por exemplo, eu estou sendo um instrumento para que você consiga ouvir, entender e tipo, eu tenho direitos, e se eu tenho direitos, eu vou correr atrás deles. E é nesse sentido que a gente busca movimentar e entender esses aspectos desses dilemas sociais. Ok? Avança mais um pouquinho aqui. Se você não estava na dúvida, aliás, volta para mim, porque se você estava na dúvida, professor, como é que eu faço para concretizar que esses direitos sejam postos em práticas? Já ouviu falar em uma coisa chamada eleição? E você já deve ter ouvido falar o termo cidadão. E você já deve ter definido que cidadão é aquele que vai lá e
vota. Porque isso é uma das formas de você manifestar vontade para que algumas situações sejam concretizadas com base em quê? Na Constituição. Então veja que o voto é uma instrumentalização, uma organização para que você seja caracterizado efetivamente como um cidadão esse que vai contribuir para a construção da sociedade. Então veja que é uma forma de você se tornar cidadão, é esse voto, mas é porque esse voto vai ser a sua manifestação de tipo, eu consigo colaborar e contribuir para a minha sociedade, porque eu tenho meus direitos e tenho meus deveres. E com esses deveres vem grandes responsabilidades. Então é nesse sentido que a gente começa a entender a importância de ser tido como cidadão, ou seja, um cidadão reflexivo, consciente de todos os aspectos sociais, não pensando apenas no seu umbigo, mas nessa função de construir uma sociedade mais justa, igualitária, oportunizada a todos. É isso aí, garoto. Então foca aqui, ó. A cidadania é o exercício dos direitos e deveres de um indivíduo perante ao Estado. Direitos e deveres são indissociáveis, pois o direito de um implica na obrigação do outro. É um conjunto de prerrogativas e práticas que permitem à pessoa participar ativamente da vida social e política. O cidadão é aquele que age de forma consciente, vamos marcar, e responsável na sociedade. Quando eu falo, meu amor, reflete, pensa criticamente, eu quero que você seja uma pessoa capaz de analisar de uma forma racional, né? Pensar, porque de forma geral a gente está construindo um cidadão pleno de si, porque ele vai atuar na sociedade, ele vai contribuir com a construção daquela sociedade, com a transformação daquela sociedade. Então, por isso que é fundamental esse desenvolvimento da sua psique. Vamos pensar criticamente, refletir criticamente. Então, é nesse direcionamento que a gente tem o cidadão. Por isso que eu falei que o voto é um instrumento adotado para que você possa efetivar a sua cidadania. Por isso que é importante pensar, escolher realmente pessoas aptas para o trabalho legislativo, porque são essas pessoas que vão representar, mas você, como indivíduo, você contribui para a construção, porque é você que vai lá e vota, escolhe, direciona. Então, por isso que é importante ter esse olhar atento. Okay? Então aqui, só para a gente definir rapidamente alguns tópicos. A cidadania, exercício de direitos e deveres civis, políticos e sociais estabelecidos na Constituição Federal, conjuntos de direitos e deveres exercidos por um indivíduo que vive em sociedade. A partir do momento que você exerce ali a sua cidadania, você está ali dentro desse contexto de direitos e deveres. Ok? Já o cidadão é o indivíduo que vive de acordo com conjuntos de estatutos pertencentes a uma comunidade politicamente e socialmente articulada. Articulada de que modo? Desse modo aqui. Constituição vem, organiza, instrumentaliza e você vai e segue os ditames, seja em relação ao direito, seja em relação aos deveres, às logísticas. Então, a partir do momento que você respeita a Constituição, você consegue entender e direcionar a sua cidadania, porque você, como um indivíduo esse que exerce essa cidadania, é tido como isso, cidadão. E aqui, esse exercício, ter consciência. Gente, por favor, eu vou até mudar a cor aqui, vou colocar uma cor bem... Cadê? Quero cores. Amarela aqui, ó. Consciência, por favor, gente. Por favor, eu quero consciência. O exercício é ter essa consciência, é ter esse olhar reflexivo acerca dos aspectos sociais, coletivos. Eu entendo os meus direitos, eu entendo os meus deveres como indivíduo, mas sempre pensando na sociedade, sempre pensando no coletivo. Ok? Então, aqui, ó, ter consciência dos seus direitos e obrigações, garantindo que sejam colocados em prática. É basicamente isso. Então, já entendemos acerca da cidadania. Ah, mas por que isso? Porque a gente tinha ali um conteúdo abordando saúde que vai ser garantida, por exemplo, como um instrumento através do esporte que vai garantir lazer que vai fazer essa correlação com a saúde essa que é um direito social coletivo esse que precisa ser garantido, e se tem gente que não consegue acessar
a saúde, acessar a educação, acessar o esporte. Eu, como um indivíduo, cidadão consciente e crítico, vou fazer os apontamentos, direcionamentos e exercer a minha cidadania, porque eu quero contribuir com uma sociedade mais justa, mais igualitária, através do voto, por exemplo. Ok? Então, vamos avançar. Aqui, ó, lições que a cidadania ensina. Conviver bem? Sim, porque a gente está abordando aqui respeitos de regras, de convivência, preservando o espaço de outros, pode ajudar bastante a manter a harmonia, se comunicar melhor. Aqui só vamos elencar alguns os tópicos rapidamente, porque senão a gente vai ficar sem tempo. Mas, ó, conviver bem, se comunicar, resolver problemas, aquilo que a gente mencionou anteriormente. A partir do momento que eu consigo identificar que dentro de um contexto de um ambiente escolar tem indivíduos que não conseguem acessar porque eles são marginalizados, excluídos socialmente, eu tenho que pensar de tipo, quais seriam os instrumentos, quais seriam os mecanismos legais que eu posso adotar para que todos consigam acessar uma educação de qualidade. Então, é buscar nesse sentido. Então, resolver problemas é uma das formas que a cidadania ensina. Cuidado com o próprio corpo. Por que cuidado com o próprio corpo? É aquilo que eu falei. A partir do momento em que eu consigo compreender o meu corpo como um instrumento de transformação, eu vou ter que resguardá-lo. E esse resguardo vem desse autocuidado, dessa autopromoção de saúde. Saúde essa que a gente acessa por meio do coletivo, porque é um direito social de segunda geração essa, que é um direito que o Estado vem lá e tipo, eu tenho que ofertar, eu tenho que oportunizar que todo mundo tenha acesso. Tranquilo? E aqui, por fim, cuidado com o ambiente, porque o ambiente é esse coletivo. Se eu tenho que pensar no coletivo, será que faz sentido eu destruir o ambiente em que a gente está inserido? Então, essa preservação, esse cuidado. Mas se eu não cuidar agora, lá na frente, se vira. Veja que o efeito do agora pode até não ser aplicado no momento, mas a gente pensa nas gerações futuras também. Então, é pensar nesse contexto coletivo, sempre. Coletivo, sempre. Coletivo, sempre. Eu sou um instrumento pensado para o coletivo, desenvolvimento social, ok? Então, aqui, ó, os deveres do cidadão. Cumprir as leis, votar para escolher nossos governantes, respeitar os direitos sociais das outras pessoas, proteger a natureza, educar e proteger os nossos semelhantes, proteger o patrimônio público e social do país, colaborar com as autoridades. Aqui temos os direitos direcionados para pleno exercício da cidadania. Isso mesmo. Então, aqui, ó, as práticas corporais entram como aqui, ó. As práticas corporais, ao promoverem a socialização, o respeito às regras e a valorização da diversidade, constituem importantes instrumentos para o exercício da cidadania. Para o exercício da cidadania, as práticas corporais vão vir com esse viés de, a partir do momento em que eu valorizo a diversidade, de entender que determinado tipo de cultura ela representa os saberes e os conhecimentos de um determinado grupo e esse grupo deve ser respeitado. Olha, respeito, porque isso está previsto na Constituição, respeito, dignidade da pessoa humana. Então, é esses direcionamentos, a prática corporal, bem como esse instrumento para oportunizar a valorização de culturas diferentes, a diversidade, como a gente já observou, o respeito às regras. Por exemplo, ali no esporte, a gente entende que existem regras, por exemplo, as regras do vôlei, as regras... mas isso é muito específico. A partir do momento em que você fere uma regra, você está descumprindo um trato social. E esse trato social, se pensar no coletivo, já pensou? Está tendo um campeonato de futebol, final de Copa, campeonato brasileiro, e eles resolvem dizer, não vamos seguir as regras, vamos fazer do nosso jeito. Seu time vai e começa a perder porque resolveram, vamos desrespeitar as regras aqui. Você vai ficar o quê? Indignado, revoltado. Então veja que ter essa compreensão acerca de regras, de respeitar as regras, pensando num coletivo, num social, num pleno bem-estar social, é fundamental, porque pensar no todo. Então aqui, ó. Por meio delas, os indivíduos desenvolvem competências como cooperação, solidariedade, responsabilidades, fundamentais para a convivência em sociedade.
Veja, eu não estou falando apenas de você, porque a gente tem os direitos individuais, artigo 5º da Constituição, dá uma olhadinha, você vai conseguir entender que você vai ter os seus direitos, a sua liberdade e tudo mais. Só que quando a gente pensa no social, a gente tem que pensar que você como um indivíduo, se você tiver todos os seus direitos, mas você não tiver uma correlação com o coletivo, não há. Porque você precisa pensar que a sociedade não se constrói por um indivíduo, e sim por um coletivo de pessoas direcionadas e organizadas, instrumentalizadas para o pleno desenvolvimento e bem-estar da nação, do coletivo. Ok? Então aqui, ó, assim, participar de atividades corporais não apenas favorece a saúde e o bem-estar, mas também estimula o engajamento social e o reconhecimento de direitos e deveres de cada cidadão. A partir da prática social, a partir da prática corporal, a gente consegue fazer essa movimentação social, que é aquilo que eu falei, a atividade física, conseguindo ser desenvolvida ali, a atividade vai propiciar a saúde, mas vai propiciar a interação, essas interações têm as trocas, e com essas trocas tem todo esse desenvolvimento coletivo social previsto em Constituição, que é sempre esse direcionamento da cidadania, a manutenção das relações ali. Muita informação? Muita coisa? Então, só para a gente recapitular e não esquecer, ó, o conceito de cidadania é um reflexo das mudanças sociais, políticas e culturais, adaptando-se às necessidades e valores de cada civilização e contribuindo para o entendimento e a prática da pertença e da responsabilidade social em diferentes contextos sociais. Aquele momento em que eu falei que, com a troca, com, por exemplo, a atividade física ali que eu faço no coletivo, essa troca vai demandar a interação. E com a interação a gente, olha, a gente observou que em determinada comunidade o esgoto é a céu aberto e fica inviável a prática de atividade ali naquele ambiente, além de que aquele ambiente está gerando transtorno para a saúde, porque tem pessoas que estão ficando doentes. Vejam que aí, a partir daí, começa a haver transformação, porque começa a haver essa troca, esse olhar mais amplo de tipo, vamos nos organizar e estruturar para que determinadas demandas sociais de determinados grupos consigam ser atendidas. Nesse sentido, a gente tem a Constituição como direcionamento para deveres e direitos que devem ser garantidos. Então aqui a gente já tem uma forma de tipo, se eu não souber para onde ir, segue ela. Segue o mestre. Então, é nesse direcionamento que a gente tem. Então, aqui, ó, cidadania dentro do aspecto de direitos e deveres, com a participação social e política, pensando sempre no coletivo, consciência e pertencimento de responsabilidade. Ah, mas isso não é problema meu. Hã? Eu não entendi. Você ficou essa minha aula toda e você está dizendo que isso não é problema meu? Você é um indivíduo, sim, mas pertencente a um todo. E a sua contribuição, o seu pleno exercício de cidadania é capaz de transformar e colaborar com a construção da sociedade. Ok? Então aqui, ó, consciência, pertencimento e, mais uma vez, responsabilidade. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Responsabilidades essas que a gente vai botar em prática agora com a nossa primeira questão. Em uma comunidade periférica, um grupo de jovens se organiza para criar um projeto de práticas corporais aos finais de semana, promovendo atividades esportivas e recreativas para crianças e adolescentes da região. A iniciativa busca não apenas oferecer lazer, mas também fortalecer vínculos sociais e estimular a cidadania. A prática do contexto apresentado e dos conhecimentos sobre as relações entre práticas corporais e cidadania assinale a alternativa correta. Aqui a gente vai ver as alternativas e fazer uma análise reflexiva acerca do que a gente já falou. Como é que a prática corporal contribui para a construção da cidadania? Cidadania essa que é pensar no coletivo esse que é esse desenvolvimento social dessas interações. Você vai entender, vamos às alternativas e ver o que está errado. As práticas corporais são atividades exclusivamente competitivas. Práticas corporais exclusivamente competitiva? Não. Práticas corporais vão ser entendidas como as ações desenvolvidas com o corpo. O instrumento é o corpo, mas aí tem o esporte, tem a dança, o lazer de forma livre. Então, a prática corporal vai ser ação. Então, a atividade física, seja ela uma ginástica,
a luta, enfim. A prática corporal não é esse direcionamento aqui que está abordando com a competição, é liberdade. Então, anula A. Alternativa B, a participação em práticas corporais contribui para o desenvolvimento de competências socioemocionais, fortalecendo a cidadania. Olha, você conseguiu, você ouviu? Vamos mais uma vez, ó. A participação nas práticas corporais contribui para o desenvolvimento de competências socioemocionais. O que é socioemocionais? A gente não falou. Socioemocionais. Sociedade, emoção, o sentimento de organização, de pertencimento social, esse emocional de tipo, estou pleno com o coletivo. Socioemocional. Fortalecendo cidadania. Fortalecimento. Então você tipo, eu acredito que nós temos possivelmente nosso gabarito. Alternativa C, a cidadania se restringe ao cumprimento de deveres legais e não está relacionada à participação coletiva. Pelo amor de Deus, gente. De tudo que eu falei, é pensar no coletivo, é cumprir deveres, mas também você tem os seus direitos. Então, ignora C, ignora, eu ignoro. Alternativa D, práticas corporais promovem apenas o bem-estar individual sem impacto na coletividade? Não, pelo amor de Deus, é coletivo, é o indivíduo ali como instrumento pensado para o social. E a alternativa E, o engajamento social através das práticas corporais é irrelevante. Não. Temos o nosso gabarito, que é a alternativa B. Deixa eu ver se está certo aqui. Perfeito. A participação das práticas corporais contribui para o desenvolvimento das competências socioemocionais, fortalecendo a cidadania. É isso aí. Eu acredito que nessa aula você conseguiu compreender que as práticas corporais, as ações do corpo, como instrumento, vão direcionar para que o indivíduo consiga ser um instrumento para o coletivo, para o social, pleno, contribuindo, porque isso seria o pleno exercício da cidadania. Você ciente das suas responsabilidades como cidadão, contribuindo com a cidadania nesse exercício de práticas corporais como instrumento de garantia de direitos, deveres, de respeito à diversidade, responsabilidade, enfim. É isso, espero que tenha gostado da aula de hoje, nos vemos em uma próxima oportunidade e é isso. Até mais, tchau, tchau.